Olhando lá para Brasília, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai começar a julgar na terça-feira a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a trama de golpe de Estado. Nesse primeiro núcleo está o ex-presidente Jair Bolsonaro e a Gabriela Veras vem conversar com a gente ao vivo, inclusive para atualizar esse cenário, porque o STF deve decidir se Bolsonaro vira ou não réu, não é mesmo? Conta pra gente. Boa tarde para você. É isso, Muriel. Uma ótima tarde a você também. Boa tarde a todos que estão por aqui na nossa companhia. A gente começa esse domingo já com a expectativa para essa semana, o julgamento do primeiro núcleo da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República pela suposta trama golpista. Essa questão será analisada na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e neste núcleo está entre as pessoas ali apontadas pela investigação como líderes da suposta organização criminosa, temos também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale só a gente voltar um pouquinho no tempo, né, Muriel, e relembrar que a defesa do ex-presidente, também do general Braga Neto, tentou a todo custo retirar alguns ministros ali do julgamento, né, de fazer com que os ministros fossem declarados ali impedidos de analisar o caso na primeira turma, como o ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino e também Cristiano Zanin. Isso não foi possível. Teve uma sessão virtual no Supremo Tribunal Federal ao longo desta semana e a maior parte dos ministros decidiu que todos eles, né, todos esses 3 ministros podem aí, portanto, participar desse julgamento. Vale a gente também trazer uma outra questão, que Brasília vai estar mais esvaziada, digamos assim, de pautas nesta semana em que começa o julgamento desse primeiro núcleo, né, na primeira turma. O presidente Lula, por exemplo, já está cumprindo compromissos internacionais, bem como os ministros, 11 ministros acompanham o presidente nessa comitiva, além também, claro, dos presidentes da Câmara e do Senado. Então, por um lado, a gente vai ter um cenário um pouco menos movimentado, mas no judiciário é bem movimentado, inclusive uma varredura está sendo feita, monitoramento acontecendo também para prevenir qualquer situação adversa. Vale a gente lembrar que a partir de terça-feira, né, que é quando o julgamento será iniciado, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai avaliar se aceita ou não aquela denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra 8 pessoas, como eu disse, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, pelas seguintes questões, Muriel: suposta trama golpista, além disso, tem também tentativa de atentado ao Estado Democrático de Direito, organização criminosa. São alguns dos crimes que supostamente essas pessoas, esses envolvidos cometeram, e isso a primeira turma vai avaliar. Vale a gente fazer aqui que é um panorama das pessoas que fazem parte desse núcleo, né? Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, temos aí Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-GSI, comandante do GSI, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Alexandre Ramagem e também vale a gente lembrar Almir Garnier, que foi o ex-comandante da Marinha do governo Bolsonaro. Então, são pessoas, de acordo com a investigação, tidas como pessoas do alto escalão, pessoas que supostamente lideravam ali essa organização criminosa. Desde quando essa investigação começou, a própria Polícia Federal separou, né, todas essas pessoas por núcleos. E a Procuradoria-Geral da República, ao apresentar essa denúncia, seguiu essa ordem ali de colocar as pessoas em núcleos para organizar toda essa questão, e o Supremo Tribunal Federal também segue a mesma toada. Vale a gente relembrar que as datas de julgamentos dos outros núcleos já foram marcadas, inclusive o ministro Alexandre de Moraes liberou o núcleo 4 para que o ministro Cristiano Zanin defina também uma data de julgamento para esse último núcleo. Todos os outros 3 também já têm datas marcadas para acontecer julgamento, portanto, no Supremo Tribunal Federal. Muriel.